Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver neste momento nos assistindo através do canal 14, em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também em todo o Brasil e no mundo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e em formato de podcast no Spotify da Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 5ª lição do trimestre com o tema A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo. Pai do seu irmão Valber. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos. Do evangelista Alessandro Barreto. Pai do seu irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Pai do seu irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, traremos a definição de dessacralização e aborto. Veremos algumas legislações não cristãs contrárias à prática do aborto. Abordaremos o que a Bíblia fala sobre esta prática, pontuaremos algumas concepções errôneas para justificar o aborto e, por fim, falaremos sobre o que a Bíblia diz sobre a vida humana. Evangelista Valber, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. O texto áureo diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está em Lucas capítulo 1, versículo 31. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler a verdade prática, por favor? Pois não, pastor. Diz assim, que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. O segundo objetivo é identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. E o terceiro e último é compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 33 e versículos 39 ao 45. Acompanhe conosco. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu,
pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição do nosso trimestre, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Semana passada estivemos estudando a lição de número 4, que teve como título Quando a criatura vale mais que o Criador, baseado no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25, e estivemos ali estudando sobre o desprezo à verdade, aquilo que Paulo descreve em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25, que é a universalidade do pecado, a característica do homem natural. No tópico 2, nós tivemos uma visão panorâmica sobre a revolução do pensamento humano, falamos sobre renascentismo, sobre humanismo, iluminismo, pós-modernismo, e depois aprendemos sobre tipos de autolatria, bem como aprendemos a refutar tudo isso à luz das Escrituras. Esta semana, a nossa lição, a lição que vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno, e desde já nós chamamos a atenção do professor para que você possa estudar com antecipação. Observe que esta lição, neste trimestre, como trata de assuntos relacionados, como aqui já pontuamos em outros programas, assuntos relacionados à ética cristã, à apologética e à teologia sistemática. Então, é importante que o professor, com antecipação, ele procure se preparar, ler os textos bíblicos, porque todos os temas que estão sendo abordados, como é comum e natural, estão sendo abordados a partir da palavra de Deus, o princípio absoluto e imutável que é a palavra de Deus. Então, precisamos estar familiarizados com o que a Bíblia diz sobre este assunto, porque o que está sendo reforçado é a base bíblica, é o fundamento bíblico, mas para que possamos abordar esses temas que estão sendo tratados, precisamos também compreender qual o desafio ético que está sendo colocado diante de nós, qual o desafio ético que a dessacralização da vida traz para a palavra de Deus ou para nós cristãos. Então eu tenho que primeiro estar familiarizado com o pensamento bíblico, com a doutrina bíblica, o que a Bíblia diz sobre o assunto, depois entender qual é o desafio, o que é que está sendo proposto, e ao entender o que está sendo proposto, parear, ver se aquilo está de acordo com a palavra ou está indo de encontro à palavra. Esta semana o tema que estamos trabalhando é o tema que vai inevitavelmente falar sobre o aborto, e nós temos o posicionamento bíblico, que nós somos a favor da vida. A Bíblia tem um posicionamento bem contundente, até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se identificou com uma vida, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a vida é o tema central, é a mensagem central. As boas novas, na verdade, é a mensagem de vida espiritual, de reconciliação do homem com Deus a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Somos propagadores da vida. Então, evangelista Valber, dessacralização da vida no ventre materno. Como comumente fazemos, nós começamos sempre com um tema: dessacralização. Dessacralização da vida no ventre materno. Então, essa palavra dessacralização, queria pedir para chamar, por favor, a tela. Nós temos aqui duas definições que eu queria que o senhor pudesse ler e depois fazer uma abordagem. Certo, pastor. Como está aqui na tela, a palavra dessacralização significa fazer perder o caráter sagrado. Então, a gente já tem aí o prefixo de negação, né, des, e sacralização vem de sacralidade, de sagrado, diz respeito a algo que tem um valor sublime. Então, dessacralizar é justamente fazer perder o caráter sagrado. E também o dicionário online de português define dessacralização como secularização, desmitificação,
fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino, inviolável, como o feticídio, cujo significado é a morte do feto. Então, não apenas a gente trata sobre o aborto, mas um termo correlato sobre o aborto seria justamente o feticídio, porque o aborto nada mais é do que o assassinato de um feto, de uma criança, de uma pessoa, não é? na vida intrauterina. Aí ele continua dizendo aí, não é tanto dessacralização como aborto, né? O verbo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto, e aí a gente tem a questão do aborto espontâneo, não é? E nós sabemos que não há como imputar nenhuma culpa à mãe ou a qualquer outra pessoa, porque ele acontece naturalmente, espontaneamente, sem a interferência de agentes ou fatores externos, não é? Mas, do ponto de vista médico, além de expulsar naturalmente o feto, também pode significar retirá-lo por meio artificiais, que é o aborto propriamente dito, não é? Contra o qual a Bíblia se posiciona de forma veemente. O aborto é chamado também de feticídio, como a gente acabou de dizer, que significa crime no qual, através do aborto provocado, diferente do aborto espontâneo, do aborto natural, ocorre a morte do feto, que se presume como com vida. Então, seria basicamente isso, pastor. Dessacralização da vida humana é fazer perder o valor sublime, o caráter sagrado da vida. Por que é que a gente está dizendo isso? Me permita confirmar isso com uma referência bíblica, porque a vida, ela tem origem em Deus. É bom que se deixe isso inicialmente aqui posto, de forma clara, e para comprovar isso, né, de que a vida tem início no próprio Deus, tem a sua origem no próprio Deus, a gente pode vir ao livro dos começos, né, ao livro das origens, que é o livro do Gênesis. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Então, a vida tem o seu valor sacro, o seu valor sublime, porque ela tem origem no próprio Deus, e somente em Deus. Por isso que Deus e somente Deus tem jurisdição sobre a vida. Então, somente Ele pode dar a vida, e somente Ele pode tirar a vida, porque somente Ele é o autor da vida. Por que a gente também, eu acho que é importante a gente pontuar isso inicialmente? Porque aqueles que buscam a dessacralização da vida humana, via de regra, são pessoas que não creem em Deus. Via de regra, são pessoas que não creem na palavra de Deus. Por exemplo, o evolucionismo. O evolucionismo vai dizer que a origem da vida se deu por meio da evolução, de um processo cego, espontâneo, irracional e sem um propósito. Então, do ponto de vista do evolucionismo, a vida se torna, de certa forma, uma coisa. E uma coisa é fácil de ser descartada. Uma coisa é fácil de ser eliminada. Mas, do ponto de vista bíblico cristão, a vida não é uma coisa. A vida é um ser, a vida humana, né, diz respeito a um ser pessoal criado por Deus. Então, posto isso, a gente pode dizer que a dessacralização da vida humana é um pecado grave diante de Deus, porque atenta contra aquilo que Deus e somente Deus tem jurisdição. E quando se fala do evolucionismo, você vai voltando na história, né, da própria análise, evangelista Alessandro, você vê uma contradição, porque vai chegar um momento, se a pessoa de Deus é descartado, que vai se chegar a uma encruzilhada onde o inanimado passou a ter vida. Isso. Ou seja, a matéria passou a ter vida. E como é que ocasionou isso? Como é que a matéria passou a ter vida sem que haja algo que seja capaz de proporcionar isso? Então, evangelista Alessandro, algumas pessoas às vezes colocam esse tema de aborto dentro da vala do pensamento comum, ou seja, do ponto de vista pessoal. Ou seja, o senhor acredita no aborto, eu não acredito no aborto, então é o que o senhor pensa, é o que eu penso, eu estou certo se eu não acreditar no aborto, o senhor também está certo se acreditar no aborto, se defender o aborto, porque nós vivemos numa sociedade pós-moderna em que tanto quanto, né, a fórmula é tanto quanto, o senhor está tão certo quanto eu estou certo, não há pensamentos opostos. Só que aí é a relativização dos valores. E quando a gente vai para a história, e eu queria chamar a próxima tela, a gente vê que na história já há registros de legislações
que eram contrárias ao aborto. O senhor poderia, por favor, ler e comentar para a gente? Pois não, pastor. Eu penso que essa tabela que está sendo apresentada resume de forma muito prática e também objetiva e responde esse argumento dos pró-aborto ou pró-abortistas de que a defesa da sacralização da vida está num ambiente apenas cristão. Não, isso não é verdade. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para as civilizações como os sumérios, os babilônios, os assírios, os hititas e até mesmo os próprios israelitas, que não estão dentro de um contexto, quer dizer, cristão, já que o cristianismo está a partir do 1º século, todas essas civilizações, pastor, elas sacralizavam a vida. Elas tinham a vida como algo sagrado e que deveria ser respeitado. Inclusive, essas civilizações que foram citadas como os sumérios eram super violentas. Mas quando tratava-se da questão do aborto, eles diziam, não, a gente não pode fazer isso. Isso é crime. E quem tratava o aborto como algo de nenhuma valia era punido por isso. Então, a superintendência, pastor, colocou essa tabela que tem uma importância interessante. O Código de Hammurabi, por exemplo. Só para situar as pessoas, Hammurabi foi um rei babilônico que veio muito antes de Nabucodonosor. Porque quando a gente fala da Caldeia, da Babilônia, a gente pensa logo em Nabucodonosor, não é? Isso. Mas antes de Nabucodonosor, muito antes, Nabucodonosor está por volta do século V antes de Cristo. Aqui nós estamos falando do século XVIII, ou seja, aproximadamente aí 1.200, 1.300 anos antes de Nabucodonosor existir. Mas nesse Código de Hammurabi já havia, pastor, a prescrição de que a vida no útero merecia ser respeitada. Inclusive, nesse código é feita a citação pelo apologista Norman Geisler, ou Geisler, como alguns preferem chamar, de que a mulher que induzisse o aborto seria punida. Não só ela, mas quem contribuísse para isso. Então, é uma citação de uma civilização que não é cristã, que era contrária ao aborto. Um outro exemplo é um rei persa também, Tiglat-Pileser. Ele é outro exemplo, o texto nos diz, citando ainda o mesmo autor já supracitado, de que ele punia as mulheres que fizessem o aborto. E a punição chegava a prisões, trabalhos forçados ou até mesmo a pena capital. Veja a severidade e a seriedade que esse rei, mesmo sendo pagão, digamos assim, olhava para a vida. Um outro exemplo, pastor, interessantíssimo, está aqui mais próximo, no século IV, corrijo, antes de Cristo, é Hipócrates, que é o grande médico chamado de pai da medicina. Ele se opunha de forma veemente à prática do aborto, e o texto diz que ele não somente se opunha a isso, mas formalizou, digamos assim, um juramento em que todos os médicos na Grécia, antes de se formarem, tinham que estender as mãos e jurar. E o juramento, eu quero ler aqui, diz assim, um juramento citado por Hipócrates e outros médicos depois dele, né? Eles teriam que afirmar, não darei a nenhuma mulher um pressário para provocar um aborto. Seria um tipo de medicamento, um tipo de veneno, alguma coisa que seja abortiva. Então, isso era um juramento. Lúcio Sêneca é outro exemplo aqui, que vai, inclusive, não só como legislador, como líder dentro do Império Romano, ele vai também agradecer a sua mãe porque não praticou o ato de aborto. A história diz, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, de que a mãe dele foi incentivada a fazer um aborto e ela não fez. E ele, quando adulto, agradece. E por conta disso, ele estabelece uma lei, vamos assim dizer, dizendo que quem fizesse isso seria punido. E, por fim, pastor, nós temos o antigo Código Criminal do Império do Brasil, né? Que esse texto aqui é citado, inclusive, pelo pastor Douglas Batista em seu livro, que diz que o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalho forçado. A pena era de 1 a 3 anos de prisão e trabalho, como já falamos, artigo 198, e de 1 a 5 anos de trabalho forçado, e o sistema prisional da época do artigo 199. E, por fim, o Código de Napoleão, que também entendia como sendo crime. Então, só esse argumento aqui, pastor, desfaz essa falaciosa argumentação de que a defesa da sacralização da vida é uma perspectiva puramente cristã. Nós temos aqui alguns exemplos que desfaz, com certeza, essa argumentação. E aí, o que eu acho interessante, irmão Givanildo, e eu estou aqui com um livro de O Estado Atual do Biodireito, de Maria Helena Diniz, que é uma grande jurista, professora da PUC, e ainda entrando no contexto histórico, ela vai dizer o seguinte, que na antiguidade, entre gregos e romanos, estou citando aqui a página 61 deste livro, na antiguidade, entre gregos e romanos, o aborto ficava impune ante o fato de considerarem o feto como
pars viceno matris, ou seja, parte integrante da mãe que então podia livremente dispor do próprio corpo, reputando-se mais ou menos por volta do ano 200 depois de Cristo. Só lembrando de que nós estamos, à luz do Novo Testamento, numa sociedade relativista. Sim. Nós temos uma sociedade relativista, embora Roma tenha vencido a Grécia com a sua força, mas a Roma se dobrou diante da Grécia em relação aos seus valores, em relação à sua cultura. Tanto que quando Jesus vai ser levado diante de Pilatos pergunta, o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Isso mostra que no próprio conceito da sociedade romana havia essa relativização de valores. Então, a sociedade romana, a gente pode comparar com a mesma sociedade hoje, que assume o mesmo discurso. Veja que o discurso dos romanos, segundo Maria Helena Diniz, diz assim, o feto, o embrião é parte integrante da mãe. Então, você pode, não tem problema de abortar. Aí ele vai dizer assim, continua dizendo, em Roma, a incriminação do aborto teve início com a punição dos preparos de venenos utilizados em porções amorosas e abortivas, pois a lei de Cornélio castigava as pessoas que preparavam e usavam com trabalho forçado nas minas, com confisco de bens ou deportação, e se houvesse morte da gestante com a pena capital. Aí veja, lá atrás ele diz que na antiguidade havia essa relativização, mas com o tempo isso foi mudando. E aí ela arremata aqui dizendo o seguinte, que a reprovação social do abortamento deu-se com o cristianismo, sendo que Adriano, Constantino e Teodósio vieram assimilá-lo ao homicídio, combinando-lhe a mesma pena. Ou seja, nós temos aí o Império Romano perseguindo a igreja, depois a igreja é Estado, e aí a visão bíblica, a visão da preservação da vida, ela acaba se generalizando na sociedade da época. Muito bem, pastor. Primeiro nós vamos relembrar, né, que nós estamos vivendo numa sociedade em que há uma inversão de valores, né? Dentro desse espírito de Babilônia, dessa pauta progressista, cada vez mais nós temos visto um ativismo a favor pró-aborto, né? Que a mulher tem direito do seu corpo fazer o que bem quiser, mas a Bíblia é enfática, é muito clara em demonstrar que o aborto, em provar isso claramente, que o aborto é um crime, é um assassinato. Nós poderíamos dizer que, primeiro, o aborto seria um ato de precipitação. Olha, se alguém não quer filho, então não tenha as relações sexuais ou use métodos preventivos. Então, primeiro, houve um ato de precipitação. Segundo, é um ato de egoísmo. Geralmente as pessoas querem abortar porque aquele filho vai trazer sequelas, problemas financeiros, econômicos ou até de estética mesmo, pensando em si, não pensando na vida. Terceiro, eu poderia dizer que o aborto é um ato de privação. É alguém que deixa de exercer o privilégio de ser mãe, que é uma dádiva de Deus. Nós 4 aqui somos pais, não é? O senhor tem uma filha, o senhor tem um casal, eu tenho 3 e o senhor tem 4. E nós sabemos o prazer, o privilégio de ser pai. E um privilégio muito maior, ser mãe, dar à luz, gerar filho, amamentar, cuidar do filho. Então, é um ato de privação, alguém que quer se opor a um privilégio dado por Deus. Abortar é um ato de ingratidão. É Deus dar a dádiva a alguém de ser mãe e essa pessoa querer impedir essa dádiva de Deus. É um ato de incredulidade, às vezes, as pessoas estão preocupadas com o futuro, com amanhã, o que vai ser do meu filho e a situação financeira, econômica, será que eu vou ter condições? Enfim, é um ato de incredulidade. É um ato de querer corrigir um erro com outro erro. Olha, se houve uma falha, houve um erro, se foi um filho mal planejado ou não planejado, aí quer corrigir com outro erro, que seria o aborto. Mas, acima de tudo, à luz da Bíblia, o aborto é um assassinato. É um ato de covardia, é tirar a vida de um ser, de uma criança inocente, que está, um feto ou um embrião, que está em fase de formação, que ela não tem como pedir por socorro, ela não tem a quem clamar, ela não tem a quem recorrer.
e é um ato de covardia. E eu quero me dirigir aqui, pastor, pedindo a permissão ao senhor e aos demais, para falar desse assunto dentro de dois prismas. O primeiro é o prisma corretivo. Bem, é possível que nós estejamos sendo assistidos por mulheres que no passado cometeram algum aborto, e a gente vai dizer para essas pessoas que isso não é um pecado imperdoável. Se recorrer a Deus, pedir perdão, misericórdia, Deus está pronto a perdoar. Mas, principalmente, nós estamos falando aqui no ato preventivo, que se houve uma gravidez indesejada, mas o fato de abortar não justifica. Torno a dizer mais uma vez, a vida é sagrada, nós vamos perceber que Deus deu ao ser humano esse privilégio de gerar um ser semelhante a ele. E no ato da fecundação, nós vamos perceber que há uma participação humana, não é? A célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina, não é? O espermatozoide e o óvulo que se juntam e dali surge a célula ovo ou zigoto que vai dar início a uma vida. Isso é uma ação humana, a reprodução, uma dádiva, um privilégio dado por Deus. Mas nós não podemos esquecer disso, que há também uma ação divina, não é? Eu posso citar o caso de Adão, né, que Deus formou o homem do pó da terra e depois ele sopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego da vida. E aquele fôlego da vida, nós entendemos isso, que o homem recebe uma substância espiritual e material, sua alma e o seu espírito. E corroborando e ao mesmo tempo encerrando essa minha fala, eu quero fazer uso de um texto lá, lendo um texto de Zacarias, capítulo 12 e o versículo 1, que diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, no ato da fecundação, há uma participação humana, não resta dúvida disso, mas acima de tudo uma participação divina. E nós cremos nisso, que a partir do momento da fecundação, ali já é uma vida. Ali não é parte do corpo da mulher, é uma vida que está dentro de outra vida. E nós consideramos, sim, à luz da Bíblia, que o aborto é um assassinato e é um ato de extrema covardia. Me permita, pastor, só um adendo, né? Ainda com considerações iniciais, estamos no primeiro bloco. Mediante tudo que a gente ouviu, principalmente a fala do evangelista Alessandro, nós entendemos que essa dessacralização da vida humana no ventre, né? Ou seja, o aborto em si, ele não é apenas uma negação de Deus, ele não é apenas uma negação da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Ele é também uma negação da própria humanidade, do próprio senso comum, da própria consciência. Porque, veja, não apenas a Bíblia versa sobre isso, mas, como o evangelista Alessandro falou, de personagens e civilizações que condenavam veementemente o aborto, embora não tenham conhecimento de Deus nem da palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham uma consciência. E o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 2, não é? No versículo número 14, ele faz aqueles trocadilhos, não é? Que somente ele sabia fazer. A mente de Paulo era uma mente que funcionava na velocidade da luz, mas ele dizia o seguinte, Romanos 2 e 14, porque quando os gentios, ou seja, os pagãos, os não crentes, aqueles que não têm a palavra de Deus como norte, não temem a Deus, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, eles agem naturalmente, cumprindo princípios da palavra de Deus, embora não conheçam a palavra de Deus. E por que é que eles fazem isso? Porque Deus colocou em cada um deles uma consciência moral. Sim. Está no versículo número 15, os quais, os gentios, mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, a dessacralização da vida humana não é apenas a negação de Deus e da sua palavra, mas é a negação da própria humanidade. Os que defendem o aborto, estes sim, são os verdadeiros negacionistas. E negar a realidade é um exercício muito penoso. Negar a realidade é o que a gente pode chamar de insanidade. Tanto é que essa proliferação dessa consciência abortista, não é, dessa mentalidade abortista, vem talvez do século XX para cá se intensificando. Mas antes disso, mesmo os não crentes, na sua maioria, abominavam isso. Então, essa questão da dessacralização da vida humana diz respeito também à negação do próprio senso comum, da própria consciência da própria humanidade. Isso está na natureza humana, né? Eu lembro
um vídeo que vi num debate que houve na ONU e que uma mulher pró-aborto, né, foi pedir desculpas a uma representante de uma etnia africana que estava lá. Pedir desculpa porque essa ideia religiosa da sacralização da vida e acabou destruindo vocês, que tiraram de vocês o direito de abortar e tal. E começou a pedir desculpas a ela porque houve uma colonização religiosa na mente daquela sociedade. Aí aquela representante da determinada etnia da África disse ao contrário. Vocês é que estão tentando colonizar isso na nossa mente, porque na nossa sociedade e na nossa língua e nas línguas da África não existem, das tribos, não existem a palavra aborto. Porque isso é um valor tão caro à sociedade que não se tem nem a ideia de se pensar de uma mãe realizar algo como esse. Então, isso vai dentro disso aí, porque até as sociedades primitivas, mais primitivas, que seja mais antigas, que seja, quando eu digo primitiva, estou falando em termos de antiguidade, que não tiveram contato com a civilização ocidental, esses valores, basta dar uma viajada aí na antropologia, esses valores não existiam, porque o valor da vida, o nascer, a mãe, haviam sociedades matriarcais que valorizavam essa questão da vida. Então, evangelista Alessandro, a gente não tem até, tanto como já vimos aqui, de maneira introdutória, tanto na história, como na Constituição, como na cultura, no âmbito natural, você não tem como justificar essa ideia do aborto. Perfeito, pastor. Enquanto os senhores estavam falando aqui, me veio na mente uma frase, um pensamento que eu acredito ser importante colocar aqui nessa discussão. É que os pró-abortistas, eles condenam veementemente a morte de uma criança assim que nasce. Uma criança que nasceu agora, com um dia de nascido, com 15 dias de nascido, com 1 minuto de nascido. Se alguém pegar essa criança e sufocá-la, essa pessoa tem que ser veementemente punida por isso, porque ela cometeu um assassinato, um crime. Agora, esse mesmo grupo, veja como é uma questão irracional, não dá para entender, defende que essa mesma criança que saiu do ventre, dias antes, se estiver no ventre de uma mulher, a mulher decidir tirar, pode tirar, e isso não é crime. Não parece ser algo irracional, contraditório? Quer dizer que a mulher comete crime, ou alguém comete crime, se assassinar essa criança depois de nascer, mas antes não. Então é incoerente o pensamento pró-abortista, na realidade, pastor Nadir Jackson e demais companheiros, é contraditório. Quando o ministro Valber estava falando sobre a questão da sacralidade da vida, do princípio da vida sendo estabelecido pelo próprio Deus, lá em Gênesis 2 e o versículo 7, eu me lembrei do texto que está em Jó, capítulo 12, verso 10, quando o escritor diz assim, que na sua mão, está falando em relação a Deus, na sua mão estará a alma e tudo quanto vive, e o espírito e toda a carne humana. Isso dará a Deus o direito da vida humana. Na mão de Deus estará a alma. Exclusivo, né? Perfeito, exatamente. Eu agradeço pelo adendo. Na mão de Deus, pastor, está o direito a essa vida. Não somente o corpo, é interessante, porque fala do espírito e alma, que é a parte imaterial, e do corpo, que é a parte física. E um outro texto também que me veio à mente é o texto, pastor Nadir Jackson, que está no livro de Salmos. Eu quero também ler Salmos de número 36, é um texto bastante interessante para essa proposta, e o versículo 36 de Salmos 9, que diz assim, porque em ti, Senhor, está o manancial. O que é manancial? É a nascente. O manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. E o salmista ainda nos Salmos de número 90 e o verso de número 12, corroborando ainda com essa perspectiva, ele diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É um texto mais conhecido. Então, nós entendemos, pastor, de que desde o início está se falando aqui sobre a valoração da vida, mostrando que a vida é um presente, uma dádiva de Deus.
é Ele quem dá, Ele quem tira, está no cântico de Ana, como o senhor citou, né? Ana diz isso, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. O direito de tirar a vida está com Ele, foi Ele quem deu o fôlego. Então, desde o início, pastor, da nossa fala aqui, desse momento de estudo, está claro de que a perspectiva que nós defendemos é de que a vida, ela é sim sacralizada pelas próprias Escrituras e também, para ser sincero, por pensamentos que estão fora do cristianismo, como já foi falado no início do programa. E o professor pode perceber a quantidade de textos, né, que estão sendo citados para fundamentar a nossa visão, ou a visão, melhor dizendo, a visão bíblica sobre o assunto, mas não há nada melhor do que falar sobre a sacralização da vida e ter como exemplo o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a 5ª lição que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E no bloco anterior nós trouxemos aqui a definição de aborto, a definição de dessacralização, passeamos um pouquinho assim, uma visão bem panorâmica pela história e desenvolvemos a partir de textos que foram citados. É importante que o professor possa depois rever os textos que foram citados, anotar, estudar os textos, que são textos que fundamentam a nossa defesa a favor da vida, que é um bem inquestionável, inegociável. E nós falamos no bloco anterior, nós comentamos aqui, de que a vida começa na concepção, porque aí fora, no mundo relativizado, alguns vão dizer, não, a vida não começa na concepção, a vida começa quando se forma o cérebro, outros dizem, não, a vida começa como se formam os ossos, outros dizem, não, a vida começa quando se forma todos os nervos, toda a parte neurológica, e cada um vai falando, até outros dizerem que a vida, de fato, só é vida depois do nascimento. Só que nós acreditamos perfeitamente à luz da Bíblia e dos textos que foram citados, vamos citar outros textos, que a vida, ela inicia na concepção. Aliás, isso não é só um pensamento, como dizem fora, dos religiosos. Este é um pensamento que encontra respaldo nas mais diversas áreas. Nós citamos aqui, eu queria ler rapidamente aqui um trecho da obra de O Estado Atual do Biodireito, de Maria Helena Diniz, da editora Saraiva. Ela é professora da PUC de São Paulo, tem mais de 40 livros escritos na área, sobretudo de direito civil, e veja o que ela diz na página 56 do seu livro, no capítulo que fala sobre microbioética, questões ético-jurídicas. Veja o que ela diz na página 56, no 3º parágrafo. Abre aspas. Se a vida começa no momento preciso da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, como já está comprovado pela genética, medicina e biologia, e se desde a concepção a qualquer médico é possível seguir e observar o maravilhoso desenvolvimento da vida humana, podendo perceber que o feto é um ser humano com todos os seus caracteres, terão de ser-lhes outorgados todos os privilégios e direitos, respeitando-se-lhe, sobretudo, a vida, que deve ser inviolável e respeitada por todos. Então, em vez de lutar para conseguir leis que rompam com a norma anti-abortiva, por que não batalhar em prol da vida? E, irmão Givanildo, esse texto é fantástico porque ela diz assim, trocando em miúdos, olha, se a vida começa no ato da fecundação, isso. Então aquela fecundação não pode ser outra coisa a não ser um ser humano. Um ser humano. A diferença do zigoto para um ser adulto é tempo e nutrição. Isso. Tempo e nutrição. Ou seja, se o zigoto está formado, tem um ser humano ali. Que a diferença vai ser o tempo e nutrição. Vai ter o tempo que ele vai se desenvolver. Ou seja, se tem um ser humano,
ele já deve estar amparado por todas as prerrogativas e direitos que um ser humano possui. Exatamente. Então não há como contra-argumentar isso, porque o zigoto não pode ser outra coisa senão um ser humano. Exato. Inclusive, pastor, no Salmo de número 139, que é um dos salmos belíssimos da Bíblia, que fala sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, o salmista diz algo muito interessante a partir do verso 13. Eu quero ler na Bíblia Viva. Ele diz assim: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Observe que ele já tem essa consciência de que ele estava no ventre da mãe, já era um ser vivo e Deus estava formando o seu corpo. E já era ele mesmo, né? Isso, né? Ele disse, eu estava Exato. Ele diz: agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Então, é como se, embora que o objetivo deste salmo seja falar da onisciência de Deus, o Deus que conhece todas as coisas, mas é como se, em certo aspecto, o salmista tentasse pensar em quem ele era lá no ventre materno. E é como se ele trouxesse essa revelação, que ele estava no ventre e Deus estava criando, não é, o seu corpo de uma forma tão maravilhosa. Ele diz: suas obras são maravilhosas e eu sei muito bem disso. E nós vamos perceber, né, alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram chamadas por Deus quando ainda estava no ventre. Não é claro que isso faz parte da onisciência de Deus. Nós temos um exemplo muito conhecido, que é o exemplo de Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser um profeta, que ele disse que não sabia falar, porque era ainda uma criança. Aí o Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre. Ou seja, ele já era um ser vivo, mas não tinha ainda saído da madre. Ele diz: te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então nós cremos sim que a partir do ato da fecundação já passa a ter ali um ser vivo. Então, a mulher costuma dizer, não é, que ela é dona de si, meu corpo, minhas regras, e eu quero dizer que, em certo aspecto, sim, você tem um direito, a pessoa tem um direito de fazer sua tatuagem, se mutilar, pintar, cortar o cabelo, enfim, mas o que está dentro não é parte do seu corpo, é uma outra vida, e o ser humano será responsável por suas ações diante de Deus. Nós aprendemos em mordomia cristã que um dia nós vamos prestar conta de Deus, não é? Diante de Deus, de tudo aquilo que Ele nos deu. Então nós vamos prestar conta, por exemplo, da nossa mordomia do tempo, da família, das finanças, e inclusive as mães irão prestar conta como ela tratou aquele ser vivo, aquele bebê, aquela criança que estava no seu ventre, aquele feto, aquele útero, não é? Que estava no seu útero, aquele embrião que estava. Então nós cremos sim que esse ser vivo, ele já inicia no ato da concepção. E o professor Alessandro, o evangelista Alessandro, estava falando, né, dessa contradição que esses discursos dos pró-abortistas, e é muito simples a gente fazer uma pergunta. Todas essas pessoas que são pró-aborto, a favor do aborto, eles só estão defendendo essa causa porque não foram vítimas de aborto. Isso. Porque se eles tivessem sido vítimas de aborto, eles nem existiam. Então veja que eles estão indo de encontro a um direito que ele teve. Ele teve o direito de nascer, ele teve o direito de viver. E agora eles estão indo de encontro a esse direito, querendo privar o direito de outras vidas. Vamos chamar a próxima tela, né, do primeiro tópico, a concepção de Cristo. Evangelista, nada melhor do que falar sobre a sacralidade da vida a partir do nascimento e a encarnação de um Deus santo. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Estamos aqui, não é, inicialmente desse segundo bloco, falando que a vida, ela começa quando da sua concepção. Não é? Nós defendemos isso veementemente à luz da Bíblia e também à luz da boa ciência. Não é? O senhor acabou de citar não apenas essa obra do direito, mas há especialistas, médicos, biólogos, obstetras, não é? Que defendem veementemente o início da vida quando da sua concepção. E o exemplo mais sublime deles é, sem sombra de dúvida, o exemplo de Jesus, Jesus de Nazaré. Não é? O professor Givanildo citou esse texto do profeta Jeremias, ele me chama muita atenção, não é? Porque Deus diz, antes que eu te formasse no ventre. Então, Jeremias existia, por assim dizer, na onisciência divina. Mas ele diz, não apenas na sua onisciência,
no passado, antes mesmo da concepção, mas ele te formasse no ventre. Ou seja, quando da sua concepção. Tu, Jeremias, agora um adulto, existias quando eu te formei no ventre. E depois, quando saísses da madre. Então, Jeremias passa a existir na formação do ventre, na concepção, obedece a todas as etapas da gestação. Depois ele sai da madre, não é? A sua mãe tem um parto. E ele agora é um adulto. Então, ele era tão Jeremias, adulto, profeta, quanto era quando da formação do seu ventre, quando da sua concepção. O mesmo acontece com Jesus de Nazaré. Não é? O anúncio está na leitura bíblica em classe, eu queria só fazer menção, em Lucas capítulo 1, claro que nós não vamos ler todos os versículos, mas a partir do versículo 26 é um texto maravilhoso, não é? É sempre bom a gente revisitá-lo. 1:26 diz, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão. Ela estava prometida em casamento, mas ainda não tinha se casado, ainda não tinha tido relações, intimidade com José, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Só uma observação, Maria teve o privilégio de ser a mãe do Salvador da humanidade, né, de receber essa concepção miraculosa, não porque ela merecia, mas porque ela foi agraciada. De forma que Maria não é cheia de graça, mas a Maria é agraciada por Deus. Então, aquilo que aconteceu não por mérito, mas por graça. Não é? A gente ama Maria, respeita Maria, mas ela está no seu devido lugar enquanto humana, não é? E meramente humana. Versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus, mais uma vez. E aí o versículo 31, né? que é o texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o anjo está anunciando uma concepção, né? Ainda que virginal, mas uma concepção. E aí, é interessante que Jesus, ele se humaniza, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele se humaniza na sua integralidade. Espírito humano, alma humana e corpo humano a partir da sua concepção. Jesus verdadeiramente se humanizou. É o que está lá em Filipenses, né, no capítulo 2, versículo 6, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e o versículo 7 diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, agora está se fazendo a imagem e semelhança do homem na sua integralidade. E isso começa a acontecer quando dá concepção, não é? Somente para encerrar essa minha fala aqui, em Mateus capítulo 1, versículo número 18, é interessante as palavras, não é, que são utilizadas para mostrar que Jesus foi concebido no ventre, passou a ser humanizado quando da concepção. Sim. E não antes disso. Claro que essa concepção não foi o resultado da intimidade de um homem com a mulher, porque aí Jesus teria nascido com o pecado original, ele não seria divino, e o seu sacrifício na cruz do Calvário não teria a validade que teve. Não é? Mas em Mateus, e eu encerro agora, no capítulo de número 1 e o versículo de número 18, há uma expressão belíssima que diz o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de terem intimidade, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, a vida, sem sombra de dúvida, começa quando da concepção, e o exemplo mais sublime disso é a encarnação do Verbo, que foi concebido pelo Espírito Santo no útero de Maria. E essa humanização enobreceu ainda mais a humanidade. Isso. Não é? E se a gente pode defender a sacralidade da vida humana, a gente tem que defender principalmente a partir da concepção virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem uma vida humana que foi preciosa, foi a vida de Jesus quando da sua concepção. E aí ele obedeceu, né? Todos os estágios da gestação até a sua morte na cruz do Calvário. Eu queria pedir permissão, pastor, para um detalhe que eu considero importante, é que Maria não pediu nenhum sinal, mas o anjo deixou um sinal. Disse, olha, a tua prima, Isabel, que era estéril, ela está grávida e esse é o 6º mês da sua gestação. E ela vai visitar Isabel, sua prima, né, que já estava grávida há 6 meses, ela não sabia, naquela época não tinha rede social, né? Então, quando ela vai visitar Isabel, aí Isabel, ela diz a seguinte expressão,
E aconteceu, está no texto da leitura bíblica em classe, sendo os versículos 41 e 42. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, como que diz assim, ou de casa, a criancinha saltou no seu ventre, que foi, no caso aqui, João Batista, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Isabel agora, sem que ela soubesse da aparição do anjo Gabriel a Maria, também ela não sabia, ela exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, ou seja, você é uma mulher bem-aventurada, uma jovem, porque foi escolhida por Deus, e diz, e bendito é o fruto do teu ventre. Ela não disse que será bendito quando nascer, bendito é. Então, e claro, o fruto do ventre era Jesus, que já estava gerado no ventre de Maria. E o versículo 43, pastor, me permita, ele diz, ela diz, né, Isabel, e de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então, Maria já era mãe, porque o que estava no seu ventre, apesar de ter acabado de ser concebido, já era um filho. Já era uma vida. Já era uma vida, já era uma pessoa. Não é? Glória a Deus. Evangelista Alessandro, nós temos aí, de modo geral, falamos sobre a miraculosa concepção de Jesus, e aí é importante até abrir um parêntese aqui, que o nascimento de Jesus, a concepção, ela foi sobrenatural. Não tem que ninguém ficar discutindo, né, se foi o óvulo de Maria com gameta do Espírito Santo, ou se foi colocado já o zigoto já formado. Bem, milagre não se explica. Então foi de maneira sobrenatural. E que isso enfatiza ainda mais a bênção de Deus sobre a vida, porque Deus poderia ter feito Jesus como fez Adão, do pó da terra. Sim. Isso. Jesus já poderia ter vindo ao mundo já adulto, mas Deus fez com que todo o processo natural fosse respeitado, e isso soma ainda mais para a sacralidade da vida, para a valorização da vida, porque o Deus que criou a vida respeitou os rituais que ele estabeleceu para que a vida viesse a existir. Sem sombra de dúvida, pastor. Um texto que se coaduna muito bem a essa ideia da valoração da vida pode ser citado, por exemplo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, quando o texto diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então eu diria que isso é uma bênção. É uma ação de Deus na vida daquele ser informe, que está dentro do ventre ainda. Quando os companheiros estavam aqui citando os textos, a gente viaja, né? A gente começa a perceber como a Bíblia ela é rica de detalhes, trazendo informações que nos traz alegria em saber de que Deus trata aquela pessoa que está no ventre, pastor, nos primeiros momentos de vida, a uma pessoa com 100 anos do mesmo jeito. É a mesma coisa. Por exemplo, a palavra no hebraico, a palavra Yeled, que é para criança, ela pode ser criança, jovem ou alguém em fase adulta, mas pode se referir a alguém que está no início da vida. Veja que para Deus, essa bênção do nascimento, ou da gestação, ou da formação, ela engloba todos os períodos da vida do ser humano. Lá no Novo Testamento é a expressão brefos. Do mesmo jeito que aparece brefos para a expressão quando Herodes manda matar crianças, é a mesma expressão que aparece, por exemplo, quando Jesus está no templo. Veja que para Deus, o que diferencia é só o tamanho da massa e o tempo de vida, mas é tudo pessoa. Não existe diferenciação para Deus. E a Bíblia ela é maravilhosa por isso. Quando os irmãos ministros estavam falando aqui, eu me lembrei daquele texto magno, né? Lá de Êxodo, capítulo de número 1, onde Faraó ordena que as mulheres, as parteiras, cometessem abortos, não é? E o texto nos diz, o capítulo 1, versículo 15, o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Uma coisa interessante aqui é que essa ordem para o infanticídio veio de alguém que estava com poder, digamos, na mão, né? Geralmente isso acontece. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e a outra Poá, e disse, quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Verso 17,
As parteiras, porém, temeram a Deus. Isso aqui é muito forte. Elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. E aqui, pastor, cabe uma abertura, já que nós estamos falando, já foi falado sobre o anúncio, a questão milagrosa ou miraculosa, como está o termo, mas falando sobre essa bênção. Ninguém tem o direito de suplantar essa bênção do nascimento. Veja que as parteiras desobedeceram uma autoridade, vamos assim dizer, até uma autoridade civil e até de liderança governamental, muito obrigado, porque elas temeram a Deus. Vale salientar de que entre servir ou obedecer aos homens e a Deus, como está lá no texto de Atos, quando Pedro fala, né, importa servir primeiramente a Deus, ou melhor, a Deus. Se aquilo que os homens determinam sobre determinados assuntos forem contrários à perspectiva da vida, já que estamos falando do aborto, nós não devemos nos encurvar para isso, jamais. Não vamos abaixar a bandeira do Evangelho e levantar uma bandeira ensanguentada de um sangue inocente. O texto de Salmos 128, quando fala da família, pastor, apresenta os filhos como bênçãos. Isso. Tanto o Salmo 128 como o Salmo 127. São dois salmos do Senhor. Exatamente. São dois salmos que falam sobre a bênção do nascituro, né? O Senhor no Salmos de número 127 diz, verso 3, e eis que os filhos, aqui a expressão é Ieled, e eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. A partir do momento que uma mulher ela recebe a concepção da gravidez, ela já recebe um galardão, uma bênção de Deus. Veja como a Bíblia trata isso aqui. E diz, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E eu termino, pastor, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, pastor, o que seria dos pró-abortistas se não estivesse hoje com o seu iPhone na mão, com o seu iPad na mão, com o seu Mac, seu computador? Porque o próprio Steve Jobs, ele disse que a sua mãe foi aconselhada a abortá-lo. O que seria dos pró-abortistas se ela tivesse obedecido? Eu não quero aqui entrar em polêmica, mas nomes de personalidades do futebol, por exemplo, que as suas mães foram aconselhadas a abortar. O Cristiano Ronaldo, quem não conhece o Cristiano Ronaldo, né? Um dos homens que é considerado o maior jogador do mundo, camisa 7 do Madrid. Nós somos crentes, mas nós lemos a reportagem. Ele foi considerado como, por exemplo, um milagre, porque a sua mãe foi aconselhado a abortar porque era uma gravidez de risco. Ele mesmo disse isso quando recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo. O que não dizer, por exemplo, do Roberto Gomes Bolaños, que é chamado de o Chaves. Eu sei que isso alguém pode até se escandalizar, mas citando o Chaves, sim, eu estou citando uma personalidade pública. Quem não sabe quem foi o Chaves? Que dentro da perspectiva cultural, vamos assim dizer, do entretenimento, ele nem se compara com o tempo de vida, com o modelo que temos hoje, tão profano, não é? Não estou aconselhando ninguém a assistir, mas só citando. O que seria da geração se a sua mãe tivesse abortado, porque ele foi considerado também um risco à sua vida? Eu até me emociono que eu poderia citar outros nomes aqui. O que seria de você que está nos assistindo, quem sabe que é pró-aborto, não sei, eu estou apenas sugerindo ou pensando, se essas pessoas não tivessem existido, né? Muitos dos, entre aspas, benefícios que eles trouxeram, se eu posso chamar de benefício, me permita, não existiria se a sua mãe tivesse abortado. Eu queria pedir permissão, pastor, para ler um texto corroborando com o que o senhor falou, que ele é muito claro, muito enfático aqui, ele deixa bem claro que Deus considera uma vida desde o ventre da mãe, que está lá em Êxodo, capítulo de número 21, versículos 22 e 23. Então, a vida para Deus, ela não tem início após o nascimento, mas desde a sua concepção. Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23, eu vou pedir permissão para ler mais uma vez na Bíblia Viva. Diz assim, se 2 ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo dano sério, ou seja, houve um parto prematuro, mas a criança não morreu, o culpado precisará pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. Então, o pai da criança, o marido daquela mulher, vai exigir uma multa, um valor, e a forma de pagamento será determinada pelos juízes. Então, houve uma briga, um conflito, e uma mulher prematuramente deu à luz, mas a criança não morreu. Como vai proceder na lei? A lei dizia o seguinte, o marido daquela mulher, o pai daquela criança que nasceu de forma prematura, vai exigir um pagamento, vai exigir ali que seja feito um pagamento, e os juízes vão determinar aquela multa.
Mas observe o versículo 23. Mas se houver danos graves, ou seja, se aquela criança morrer, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, se dois homens estiverem brigando, por exemplo, estou falando da lei, e aquela mulher teve uma criança prematura, foi atingida, mas aquela criança não morreu, nasceu prematuramente, então vai se pagar uma multa, o juiz vai dizer, você vai pagar X. Mas se naquela briga a mulher foi atingida e ela deu à luz, aquela criança morreu, veio a óbito, aquela pessoa seria morta. Então, para Deus, o valor da vida não começa quando a criança nasce, mas desde a sua concepção no ventre da mãe. E, pastor, só para concluir, se me permite, eu citei personagens do mundo secular, mas deixa eu citar um personagem do mundo cristão, Billy Graham. Eu lembrei, ele certa vez em uma mensagem disse, um dia aconselhar a minha mãe me abortar. O que seria do evangelho sem as grandes cruzadas evangelísticas de Billy Graham? É um exemplo que também se coaduna com a sua. E aqui nós temos o decálogo, né? Êxodo 20, versículo 13, a versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada diz, não mate. Isso. Mas o termo aqui no original tem um sentido de assassinar. Não assassinarás. Exatamente. Mas quais os principais pensamentos ou ideologias que buscam desenvolver ou ir na contramão da defesa da vida? E como podemos, a partir da Escritura, refutá-los? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a 5ª lição, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E no bloco anterior, nós comentamos o primeiro tópico, que é a fundamentação de toda a lição desta semana, falando especificamente do nascimento de Jesus. E nós vamos agora para o próximo tópico. Próximo tópico, tópico 2, a cultura da morte. Mas antes, evangelista Valba, de falar sobre a cultura da morte, gostaria de citar um dado que estou lendo aqui no livro Contra Cultura, de David Platt, que está na página de número 79, que ele diz assim: no mundo todo, mais de 42 milhões de abortos são praticados todos os anos. São 115 mil abortos diários. Aí ele até diz assim, acho difícil imaginar esse número ao olhar o rostinho de meus 4 filhos toda noite, quando os ponho para dormir. Então, este número retrata muito bem essa cultura da morte que está impregnada na sociedade. Exatamente, pastor. E a gente poderia dizer que a pessoa não é apenas pró-aborto, ela é adepta da cultura da morte, como foi bem dito aí. E esses números aí são alarmantes, mais de 40 milhões de abortos anuais, e isso porque certamente há uma subnotificação desses números. Sim. Porque o que há de clínicas clandestinas praticando o aborto, né, e esses abortos não chegam ao conhecimento das autoridades. Não são computados, né? Não são computados, não são notificados. Então, provavelmente o número é bem maior do que esse que acabou de ser citado. E tudo isso por conta de projetos ideológicos malignos, né, que são defendidos por uma minoria, né, pensante, gênios do mal, que tem um poder de influenciar toda a sociedade global, né? Seja por meio da indústria cinematográfica, seja por meio da grande mídia, seja por meio dos centros universitários. Então, lamentavelmente, esses adeptos da ideologia pró-abortista têm tido muito espaço na sociedade atual, nessa sociedade pós-moderna, né? E dentro dessas ideologias há alguns postulados, né? Alguns tópicos, há algumas concepções, né, que são diferentes entre si, mas que culminam com a realização do aborto, né?
Algumas delas estão citadas, né, no esboço da superintendência. Por exemplo, há aqueles que dizem que o feto não é plenamente humano, mas pelas referências bíblicas que nós já citamos aqui nos 2 primeiros blocos, vimos que sim, o feto é plenamente humano. O que é que vai acontecer com ele apenas, como disse, né? Tempo e nutrição. Isso. E, é claro, o desenvolvimento das suas potencialidades, mas a essência humana já está ali. A integralidade humana já está ali. Ele não é, como alguns, não é, dizem, uma bola de sangue ou uma amontoada de células. Ele é um ser humano pleno. Não é? Até porque Deus se dirigiu a Jeremias, quando da sua vida intrauterina, como sendo o próprio Jeremias. Não é? Como nós lemos, o anjo Gabriel se dirigiu a Jesus, quando da vida intrauterina, como sendo o próprio Cristo, não é, na sua integralidade. Há outros que dizem, por exemplo, que o feto não tem alma, mas a gente já viu, não é, pelas citações bíblicas que foram feitas, que sim, o feto ele tem uma alma, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Inclusive, completo. Só abrindo parênteses aqui, eu lembrei de um texto de Jó 33:4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o homem não é esse aglomerado de células. Ele não é constituído apenas da parte material, que é a parte físico-biológica, mas ele tem uma parte imaterial que a Bíblia chama de alma e espírito. Não alma ou, mas alma e espírito. Certo, com certeza. Um outro tópico que é defendido, não é, dentro desse campo ideológico pró-abortista, é que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, e a gente, de certa forma, o professor Givanildo já fez menção a isso. Sim, sobre o seu próprio corpo. Ela tem direito de fazer o que bem quiser, embora assuma as consequências daquilo que está fazendo com o seu próprio corpo. Sim. Não é? Eu queria abrir um parênteses aí nessa argumentação aqui, que voltar com Maria Helena Diniz, que ela tem uma frase aqui que é fantástica, e ela diz o seguinte: ele diz assim, que está falando sobre a vida, diz assim: o seu direito à vida é maior do que qualquer direito da mulher ao seu corpo, já que deste não faz parte. Isso. Ou seja, o ser que está gerado no ventre materno é independente da mulher. Tanto que, do ponto de vista biológico, o agente passivo nesta relação é a mulher, não é o feto. É a mulher que é o agente passivo. Exatamente. Então, não é extensão do seu corpo como é uma unha que você cresce e corta, como é o cabelo que você pode cortar. É um ser completamente diferente da mãe e que está sendo gerado e que vai se desenvolvendo como qualquer outra pessoa até chegar o momento do nascimento. Exatamente. E eu quero só mencionar isso aqui e abrir, não é, porque eu sei que esse tópico aqui, não é, enseja muitos comentários e muitas concepções de que a mulher tem um direito sobre o seu próprio corpo, que criou atualmente o famoso jargão, né? Meu corpo, as minhas regras. Mas há como a gente refutar e desmentir claramente isso, tanto do ponto de vista jurídico, porque o aborto ainda é crime no Brasil, do ponto de vista científico, isso que o pastor acabou de mencionar, de que o feto não é um prolongamento do corpo da mulher, mas é um outro ser, não é? E, portanto, ela não teria direito sobre este outro ser, apenas sobre o seu próprio corpo. Do ponto de vista da saúde pública, não é? O aborto, é preciso que se diga, não é, pastor e demais companheiros, que ele gera traumas físicos, não é? Porque o abortamento ele é antinatural. E eu ouvi uma obstetra dizendo, pastor, que ela fez a comparação do computador, não é? Ela disse, olha, uma coisa é você desligar o computador pelas vias normais. Vai lá, aperta, clica lá, desligar, e ele, pelo processo já programado, ele vai desligar. E outra coisa é você, com o computador ligado, arrancar as tomadas. Ele dizendo, um abortamento é isso, é arrancar as tomadas. Não é? E isso vai gerar, sem sombra de dúvida, traumas fisiológicos, mas principalmente traumas psicológicos. Aquelas que praticam aborto, via de regra, ganham a companhia de um fantasma que vai acusá-la durante todo o restante da sua vida. Muito dificilmente alguém que não aborta se arrepende de não ter abortado, mas, via de regra, quem aborta se arrepende de ter abortado. E esses traumas devem ser levados em consideração, e aqueles que defendem
e são militantes pro aborto, eles incentivam o aborto, mas depois que a mulher pratica o aborto está vivendo um inferno existencial, eles não dão nenhum tipo de assistência a ela. Verdade. Nenhum tipo de assistência a ela. Eles não estarão lá para acompanhar essa mulher pelo resto da sua vida. E do ponto de vista bíblico, a gente já tem referências fartíssimas da questão do aborto como sendo não apenas crime, mas como sendo um pecado, um pecado diante de Deus. Evangelista Alessandro, o evangelista Valber falou aqui que ainda é crime, né? Mas já existem legislações que estão avançando no sentido de normalizar isso, ou tornar legal. Aí, voltando a Maria Helena Diniz, eu vou ler aqui e o senhor comenta. Pois não, pode. Ela diz o seguinte: a vida humana, página 47, a vida humana é um bem anterior ao direito. Vê que coisa tremenda. Quer dizer, o direito, ainda que ele tenha o direito de legislar na sociedade, ele não tem o direito de legislar sobre a vida, porque ela diz aqui, a vida humana é um bem anterior ao direito. Aí continua dizendo que a ordem jurídica deve respeitar. O direito ao respeito da vida não é um direito à vida. E ela continua, esta não é uma concessão jurídico-estatal, nem tampouco um direito de uma pessoa sobre si mesma. Logo, não há como admitir a licitude de um ato que ceife a vida humana, mesmo sob o consenso de seu titular, porque este não vive somente para si. Ou seja, a ordem natural, o indivíduo não vem à existência só para viver para si, ele vem para viver em sociedade. E nessa sociedade, ele diz assim, uma vez que deve cumprir sua missão na sociedade e atingir seu aperfeiçoamento pessoal. Veja que aqui não tem nenhum conceito religioso. Sim. Aqui nós não estamos citando Bíblia. Isso. Nós estamos citando Maria Helena Diniz, o estado atual do biodireito, e que se harmoniza plenamente, evangelista, com aquilo que nós estamos comentando, que é a defesa da vida que a Bíblia traz desde o Gênesis. Perfeito, pastor. Eu acho que o diferencial desse trabalho que é realizado pela EADPE, orientado pelo nosso pastor presidente, pelo senhor também como superintendente, o diferencial é esse, que a abordagem aqui ela não fica circunscrita apenas à Bíblia. O senhor está citando aí uma pessoa da jurisdição jurídica, né? Do direito. Uma jurista. Uma jurista, muito obrigado. Foi citado aqui ponto de vista, por exemplo, científico. Foi citado aqui, por exemplo, ponto de vista do âmbito social. Histórico, né? Histórico. Eu acho que isso faz o diferencial, pastor. Quando o ministro Valber falou sobre a questão do Brasil, o Código Penal brasileiro, o artigo 124, 126, que ainda assevera o aborto como um crime, pastor, infelizmente devemos dizer que, apesar desses artigos do Código Penal, nós já temos algumas brechas, se eu posso usar essa expressão aqui, como, por exemplo, no Brasil hoje já é possível fazer legalmente o aborto, pelo menos em 3 casos, né? Primeiro, questão de violência sexual, gerado aí o estupro, né? A mulher não precisa nem fazer exame de nenhum, nada. Eu fui buscar, ver informações. Se ela simplesmente chegar e dizer que quer abortar porque foi estuprada, ela pode ser feito normalmente, mesmo que isso não seja verdade. E o entendimento da Suprema Corte do Brasil hoje é que a mulher não precisa fazer nenhum tipo de exame porque ela já foi constrangida com o que aconteceu. Ela não precisa passar por um segundo constrangimento. E se de fato ela não foi estuprada? Como é que pode, não é? Então, primeiro caso é isso. Segundo caso, quando traz risco de vida à mãe, quando a gestação ela é uma gestação, digamos assim, de alto risco, aquela mulher pode fazer o aborto normalmente. Nós temos vários casos, inclusive, de pessoas da nossa denominação que oraram a Deus e disseram, Deus, eu creio que tu podes intervir. Sim. E que mesmo com alto risco de vida, permaneceram e a criança está viva. Aqui está um exemplo. Minha esposa, Helenay. A primeira gestação, o médico disse, olha, sua esposa tem um alto risco de vida. Ela pode perder a qualquer momento a vida. E a gente segurou, oramos, e a nossa filha está aí com 22 anos de idade, né? E o terceiro caso, pastor, é quando a criança é anencefálica. Ela não tem ou uma má formação ou não tem cérebro, né?
é a parte estrutural, como que água, digamos assim, não é? Então, a jurisdição brasileira diz que pode abortar. Mas nós, como cristãos, pastor, eu digo nós, na perspectiva daquilo que eu conheço, da visão da nossa denominação e do cristianismo ortodoxo, defendemos que em qualquer desses casos pode haver uma intervenção divina. Por exemplo, a pessoa que foi estuprada, é melhor que ela tenha esse filho e doe para alguém? Sim, sim. Por que não doar tantas mulheres que são inférteis, ministro, não é isso? Pois não. Que estão aguardando uma criança. É melhor doá-la do que matá-la. A questão, por exemplo, do risco de vida, nós cremos que existe uma intervenção divina também. Nós acreditamos, nós temos testemunhos de pessoas, é uma questão pessoal, uma definição de família, mas a nossa ideia é de que existe o sobrenatural, nós cremos na operação de Deus. E a questão anencefálica também. Nós temos exemplos de pessoas na nossa denominação, inclusive obreiros, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que eu não tive a permissão, de que foi dito que ele seria anencefálico e deveria ser abortado, e ele está vivo. Eu posso citar um caso familiar, porque aí eu tenho essa aproximação, uma cunhada que eu tenho, Elilde. O médico disse à minha sogra, ela contou isso várias vezes, essa criança está mal formada, ela não tem a formação cerebral completa, tem que ser abortada. Ela esperou e está aí, mãe, trabalhadora, servindo a Deus. Então o melhor é que tenhamos essa concepção de que apesar de haver essas pequenas brechas, não é, existe a concepção bíblica. Quando o ministro estava falando, pastor, só para concluir aqui, do ponto de vista da cristandade, por exemplo, a igreja sempre foi contrária ao aborto. Inclusive, há um livro, esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é E se Cristo não tivesse nascido, ou se não tivesse existido? Eu não lembro agora, mas o autor diz que os irmãos ficavam olhando quando os romanos iam abortar as crianças ou despejá-la no lixo quando era do sexo feminino, porque eles apoiavam muito o sexo masculino. O cristianismo ia lá, a igreja pegava aquela criança. Foi onde surgiu os orfanatos, por exemplo. Então, a igreja foi contra esse tipo de aborto. O decálogo já foi citado no Antigo Testamento, mas o ensino dos 10 apóstolos, chamado, por exemplo, de Didaquê, é contrário à prática do aborto dentro da perspectiva cristã. Nós temos nome como Tertuliano, um grande historiador, teólogo e defensor da fé cristã, contrário ao aborto, o Tomás de Aquino, o próprio Agostinho, que tem sua parcela na contribuição da teologia, Jerônimo de Estredião, que é um outro historiador, o próprio Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina, ele foi contrário à prática do aborto. Então nós temos, pastor, Bíblia, história, ciência, a jurisdição, tantas coisas a favor da vida, e eu não sei por que ainda existem esses que determinam e se dedicam a essa política da morte. Lembrando que muitas informações que o senhor trouxe estão no nosso esboço. Está aqui, pastor, a no fila. esboço da A fila Superintendência está aqui. das Escolas. Você pode acessar lá o site Rede Brasil, rbc1.com.br e baixar o esboço que é produzido pela Superintendência das Escolas. Irmão Givanildo, nosso tempo já está apertado. O que a gente poderia rapidamente... Deixa eu chamar a próxima tela, porque nós trabalhamos sobre a questão a vida é inviolável, trabalhamos esses princípios lá no início. O começo da vida, falamos sobre o ato da concepção, a vida começa na concepção. E a nossa posição cristã ela está sendo defendida ao longo de todo o programa. Então, o que é que a gente pode orientar o professor que está nos acompanhando neste momento na abordagem desta lição? A gente sabe que é muita informação, tem muita coisa, mas vamos pensar numa classe de senhores, de senhoras, que é diferente de uma classe de jovem. Classe de jovem, os jovens estão atrás de muita informação, mas tinha que ir a classe de senhora, de senhores. O que é que a gente pode orientar o caminho que eles devem traçar, além daquilo, claro, já estabelecido pelo autor da lição, na própria lição desta semana? Muito bem, eu quero me dirigir com muito respeito, pastor, de forma mais específica, principalmente às senhoras que estarão lecionando essa lição, porque é possível que lá na classe você encontre pessoas que outrora, antes de aceitar a fé, antes de ter um encontro com Cristo, lá atrás cometeram um aborto. Bem, então é preciso tomar muito cuidado, porque nós precisamos entender que o objetivo aqui é preventivo e não corretivo. Se alguém no passado cometeu um aborto, ou mais de um, não é um pecado imperdoável, recorre a Deus, pede perdão, Deus está pronto a perdoar e lhe ajudar a superar os traumas que sobrevêm por conta do aborto. O objetivo é principalmente preventivo. Nós, como cristãos, como servos de Deus, defensores da Bíblia Sagrada, não podemos, em hipótese alguma, aprovar o aborto ou apoiar o aborto. E eu quero ler um texto que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Claro que o texto não está falando necessariamente de
questões de aborto, mas o texto diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados à matança, se os puderes retirar. Nós jamais devemos apoiar e incentivar uma mãe, por exemplo, a praticar o aborto. Evangelista Valber. Pois não, pastor. É somente fazendo aqui uma observação, uma das falas do evangelista Alessandro, que tocou nesses casos excepcionais, não é? Que para nós, os cristãos, não há excepcionalidades quanto ao aborto. Nós não defendemos o aborto em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Inclusive na questão da violência contra a mulher. Isso. Porque na violência contra a mulher, aquele que deve ser punido é o criminoso. E não é aquele que praticou a violência. Não as partes inocentes, que é a mulher e principalmente a criança. Agora, a incoerência, a histeria coletiva que toma conta dessa sociedade, o poder degenerador dessas ideologias que graçam a mente dessas pessoas é tão terrível que essas pessoas defendem o abrandamento da pena do criminoso ao passo que defendem o extermínio do inocente, que é a criança. Então, isso é uma incoerência absoluta. Nós defendemos a punição austera, rigorosa contra o criminoso e o acolhimento, não é? O tratamento espiritual, psicológico dessa mulher. Nós não somos insensíveis, não é? Mas que isso fique bem claro. Mas, pastor, somente com considerações finais, por tudo que nós vimos aqui, defender a vida e não ser pró-aborto não é só uma questão de cristianismo, é uma questão de humanidade. Então, o que está acontecendo é que essas ideologias malignas estão desumanizando as pessoas que estão de forma ávida, de forma feroz, defendendo o extermínio das crianças. Então, é bom pensar nisso, não é? E o único antídoto para abrir os olhos das pessoas é a palavra de Deus. Evangelista Alessandro. Pastor, eu diria que, reforçando que a vida é um dom de Deus, Atos, capítulo de número 17 e 25, diz que é Deus quem dá a vida a todos. É impressionante pensar como existem leis que ordenam a prisão de pessoas porque derrubou uma árvore e leis que afrouxam a vida de uma pessoa que matou uma criança. Matou mesmo, como o senhor disse no texto lá de Êxodo, não assassinarás. E o texto de Coríntios, quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, ele diz: ficarão de fora os que tais cometem. Aí tem várias coisas, e uma das é os homicidas. É uma questão tão séria que tem a ver com a questão soteriológica, futura. Não estou dizendo alguém que cometeu e se arrependeu, como foi dito, mas alguém que cometeu, defende e faz isso cotidianamente. Então, é bom lembrar que a vida é de Deus, é um dom de Deus, a vida humana ela é sagrada, já foi dito aqui em Gênesis 1:26, e por fim, que a vida humana, pastor, deve ser respeitada e protegida em todas as instâncias. Então, do ponto de vista bíblico, não tem o que se questionar a posição. A Bíblia fala sobre a sacralidade da vida, a inviolabilidade da vida. E aqui, para fechar com Maria Helena Diniz, ela diz na página 48 do seu livro, diz o seguinte: garantido está o direito à vida pela norma constitucional em cláusula pétrea, ou seja, a cláusula pétrea é algo que não pode ser modificado, é a base. E ela continua dizendo, aí cita artigo 5º da Constituição, e diz que é intangível, pois contra ela nem mesmo há o poder de emendar, ou seja, você não pode modificar sobre hipótese nenhuma, porque está na nossa Constituição. Não só está na Bíblia, mas está na nossa Constituição o direito à vida, à inviolabilidade à vida, porque, como Maria Helena Diniz disse, é um direito constitucional, norma constitucional, é uma cláusula pétrea. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estudo desta lição. Esse tema tão sensível, Senhor, tão delicado, mas que, como todos os demais temas, encontra o seu respaldo na Bíblia Sagrada. Abençoa cada um de nós, Senhor, cada um dos dirigentes, cada um dos professores que vão tratar deste assunto. Que eles façam isso guiados pelo Espírito Santo e totalmente limitados, Senhor,
dentro dos limites da palavra de Deus. Trata, Senhor, vidas, e como foi dito aqui por um dos teus servos, que ele sirva para prevenir muitos de caírem nessa tragédia, nesse abismo, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção sobre o pastor da igreja, sobre a superintendência, sobre todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a 5ª lição com o tema A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém.